Olá, uma boa tarde para você. Uma boa tarde para o teu coração, para a tua vida, para o teu espírito. Uma boa tarde para todos nós, que a luz do Senhor nos encha nessa tarde e em todos os dias da nossa vida, que possamos nos abrir para essa palavra que o Senhor vai dividir conosco, vai nos orientar e com o que Ele quer passar para todos nós nessa live de hoje. E é muito importante esse momento de entrega, esse momento de interiorização e de partilha, de graça, de paz, de vida, não é? Sim, de vida e de luz. É isso que Deus nos chama, a caminharmos na luz, não é? Quando Jesus diz, não é? Se os teus olhos forem bons, o teu corpo, não é? Será iluminado. Não é? O olho é a luz do corpo. E nós precisamos realmente ter um olhar para o bem, para a bondade, né? Para a vida, né? Para a alegria. A gente partilhar aquilo que é muito importante para nós. Na graça, na paz, nos entregando sempre ao Senhor, não é? Compreendendo e buscando qual é a vontade dele na nossa vida. E sempre bom diante de todas as situações. Às vezes nos deparamos diante de desafios, não é? Às vezes nós nos deparamos, e isso é algo que acontece muito. Nós nos deparamos diante de desafio. E é importante, e muitos fazem isso, e muitos fazem essa reflexão. Diante de um desafio, se pergunta, o que Jesus faria no meu lugar? Eu sei de uma coisa, nesta hora Jesus nos encheria de graça, de paz, não é? De alegria. Estamos aí contando com a sua, não é? Partilha, não é? Para que você esteja conosco, não é? É isso sim. Um abraço já, tá entrando a Helena, tem um pessoal aí. Que Deus abençoe o seu coração, você que vai estar aí com a gente durante esse tempinho. Beijo mesmo de Jesus no seu coração. E fazermos a vontade do Senhor é fazer aquilo que o Espírito dele diz. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Tudo isso assim consagrando no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Amém. Nos reunimos em nome do Senhor. O tema da live de hoje: Festa da carne ou do Espírito? Festa da carne ou do Espírito? É uma pergunta muito importante. É a festa da carne ou é a festa do Espírito? Estamos, nesses dias, vivendo, não é? E ouvindo tudo e só se comenta algo. Não é? E já vem mais ou menos há um mês, mas nesses dias que antecedem a uma semana, de uma semana até o exato momento, tudo que se fala, redes sociais, não é? Redes de televisão abertas, enfim, carnaval. Não é? Se fala no carnaval. Os poderes públicos executivos, não é, de todo o país aderem a esse desejo, não é, nas formas das leis. Sim, porque é lei. Feriados facultativos em vários lugares do país, em várias prefeituras municipais, departamentos, e uma entrega para dar o seu melhor. Cada município, estado, não é, e o país querendo dar o seu melhor, não é? Para que o mundo entenda e compreenda, não é? Vendendo como um cartão postal, não é? Um cartão de visita. É preciso que se venda. E assim fazem. As mídias, como diz um ditado popular que está aí, se vira nos 30. Né? Se vira nos 30 para mostrar, não é? O que há de novo em cada canto do país, em cada lugar, de norte a sul, de leste a oeste, cada município. O que há de novo? O que há de diferente dentro desse tempo de carnaval? Não é? De alguma forma, fazer com que o mundo saiba, para com que o mundo compreenda, não é? Saiba que esta pode ser uma das maravilhas do mundo, vamos dizer assim, a oitava maravilha do mundo,
querem entender e querem entregar isso como um cartão postal para o mundo. Jamais dão ênfase para o mundo, não é? Que o Brasil é um país cristão. Mas colocar para o mundo que o carnaval é algo, não é, estupendo. Que o Brasil é a terra da caipirinha, que o Brasil é a terra das mulheres e etc. Há tantos cognomes que dão para vender a imagem do país, do município, do estado, para vender. O que importa para muitos é vender uma imagem dessa forma, não é? Mas como ele é ainda o país do futebol, não é nem o país cristão, é o país do carnaval, não é o país tido como o maior país cristão do mundo, não é? Veja, como convite para o mundo, tipo, vem para cá, vem para o Brasil. Esses convites, esses cartões são entregues, não é? São entregues para as mídias do mundo inteiro, dizendo, vem para cá, vem. Vem se esconder dentro do Brasil, vem fazer tudo, vem aqui, não é? Aqui você extravasa, aqui esse é um país, essa festa do extravasismo, você se extravasa. É um convite que faz. Aqui você faz e coloca a fantasia como você quer. Aqui você pode se esconder atrás da sua fantasia ou até mesmo atrás da sua máscara. Não é? Aqui muitos saem, como diz o ditado, dentro do guarda-roupa, se expõem, não é? Porque usam as máscaras. É tempo de usar as máscaras. É tempo de usar as fantasias, não é? Aqui no Brasil se vira no avesso. Vira no avesso. É a festa onde tudo pode. Não é? Aqui nessa festa você homenageia quem você quer. Principalmente aquele que se coloca como patrono dessa festa, o demônio. Aonde ele fez dessa festa o palco para ele se apresentar. Aqui você pode se homenagear. Fazer toda a caricatura de imagem, não é? Para poder usar ele como estandarte para zombar do cristão, de Deus, da fé. Não importa, vem para o Brasil, não é? Principalmente nesse momento. Mesmo que você pareça, não é? Não importa se você vai estar apresentando uma imagem de um manequim vazio, gelado. Mas o que importa é a sua aparência, é como você vai se apresentar dentro desse tempo. O que importa é festejar, o que importa é beber, o que importa nesses dias é mergulhar. O resto é só resto. Para grande parte da população, este é o pensamento. E digo, para a maior parte, este é o pensamento. E muitos daqueles que se intitulam e que se vestem, não é? E dizendo-se cristão. Cristão. É terrível quando vemos isso. Graças a Deus que temos aí padres como o padre Paulo Ricardo, não é? Com uma espiritualidade profunda. Padre José Augusto, não é? Da Canção Nova, entre tantos outros que vestem no poder perdão, da palavra de Deus como profetas do momento, anunciando, testificando, refutando toda espécie de malignidade que usam dentro desse tempo, desses conceitos dessa festa. Veja, dentro desse tempo se revela, você pode se revelar todas as suas ideologias. Não importa, é tempo de carnaval. Seus conceitos, não é? Pode ser o mais barato, não precisa ser um conceito de raridade, caro, não é? Suas crenças, pouco importa a sua crença. O que importa é o carnaval. O que importa é se fantasiar. O que importa é você colocar a sua máscara, não é?
máscara e se apresentar ainda quem é que está atrás da máscara. Não é o tempo de você esconder atrás da máscara e fingir aquilo que você não é. É o tempo de você colocar a máscara e dizer, olha, sou eu. Tire a máscara, olha, sou eu. É o João, é o Pedro, é a Carla, é a Luísa, é o Paulo, etc. Sou eu, e bota a máscara. A hipocrisia, não é? E o cinismo, tudo faz parte da grande festa. Não é? Faz parte dessa grande festa, trazendo as coisas do mundo, fazendo que os conceitos do mundo tenham que ser aceitos no âmbito cristão, no âmbito divino, não é? Nesta festa, muitos mostram verdadeiramente quem eles são. É nessa festa que muito se extravasa, como diz. No carnaval, você pode se exceder, não é? Você pode se exceder, expor o seu corpo, não é? Meu corpo, minhas regras. Você pode se expor o seu corpo, não é? Pode vender a sua imagem, a sua nudez, não é? Ser aplaudidos por muitos como mito, não é? Cultuando o próprio corpo, endeusando-se o próprio corpo, querendo aplausos do outro e da outra. É tempo de virar ao avesso. É tempo de fazer ao contrário, não é? O corpo mais apresentado. E vende-se o corpo como carne de segunda, um açougue de qualquer lugar, de qualquer esquina. Um açougue aonde apresenta carne de segunda como, não é? Carne de primeira como carne de segunda. Não importa. O que importa é vender, não é? Apresentar e ganhar o aplausos, não é? Aquilo que se vende barato, aquilo que Deus fez tão caro, aquilo que é para se apresentar como filé mignon, como algo que está guardado num freezer e para quem quiser comprar tem que ter muito para comprar. Não se vende barato nesses dias, nas avenidas, nas ruas, aonde for. Tudo vira-se ao avesso. Tudo vira-se ao avesso. E se intitulam, não, somos cristãos. E diz, não é? Logo depois, não, somos cristãos. Não é? Pode se exceder nesse tempo de carnaval, pode se exceder nas bebidas. Não mergulha nas bebidas. É momento de beber tudo que tem direito. É momento de extravasar, não é? É o momento de ser liberto, se liberta. E muitos dizem, se liberta. Larga de ser careta, não é? Venha para a avenida. E a gíria do momento, a gíria da moda no momento, nesses dias de carnaval, é ficar. Quem beija mais, quem fica mais, quem faz com quem fez mais sexo, tem que aproveitar. É a festa do avesso, é a festa do extravasar. Não é? É a festa do extravasar. Portanto, a gíria perfeita, não é? É ficar. Fiquei com 10, fiquei com 5, fiquei com 15, beijei X, beijei muito. Não importa o que. É o tempo de extravasar. Carnaval, o grande convite para um tempo de infidelidade. É um grande convite para um tempo de infidelidade. Nossa, mas está expurgando o carnaval, Edson? Não, estou dizendo do grande perigo que se encontra dentro desta festa. Dentro desses dias, aonde fizeram os dias de festa como o dia do pecado. O dia da maldade, o dia da libertinagem, o dia da devassidão. Tempos de devassidão, semanas de devassidão para muitos que se intitulam cristãos. Certo tempo, fizeram uma pergunta para o Padre Jonas, esse que foi o profeta dos nossos tempos, dizendo: Padre Jonas, mas me diz, carnaval é pecado? Ir pular carnaval, ir é pecado? Ir fazer parte da festa é pecado? Ele, com uma sabedoria, com humildade tremenda, disse ele: eu respondo para vocês, mas desde que vocês me respondam uma pergunta antes. É possível você passar por uma lama sem sujar os pés?
É possível você passar por uma lama sem sujar os pés. Portanto, a resposta é clara, não é? É tempo aonde eu vou estar fazendo parte, estou vendo aquilo que Paulo diz. Aquele que souber fazer o bem e não faz, peca. E aquele que aplaude aquele que faz, está pecando junto. Muitos aplaudem certos cultuação de idolatrias em avenidas, e muitos não precisam nem ir na avenida das suas próprias casas. Aqueles que muitas vezes, para fazer uma oração de 5 minutos, pensa 10 vezes, de 10 minutos, não, isso é vigília. E uma oração de meia hora, não, para que eu vou ficar 2, 3 dias, ficar orando? Mas passa a noite, fica 2, 3 horas diante para ver um desfile, aplaudindo, achando lindo. Faz de tudo, pipoca, lanche, para assistir. Veja, conceitos de muitos que se intitulam cristão. Veja bem, como é importante ter o entendimento dentro disso. Salomão também, ele olhou para a vida dele e ele vê dentro de um grande vazio que ele passou a se sentir quando ele se volta para a vida dele. Se voltarmos para o manual da vida, em Eclesiastes, no capítulo 2, nós vemos que Salomão tinha tudo, mas se sentia um grande vazio, não é? Salomão diz em Eclesiástico 2 que ele se entregou na bebida. Se entregou num tempo de vinhos, de festas. São esse tempo. O que se faz nessa semana agora é o tempo que vende mais bebida, inclusive aos patrocínios de muitas escolas, de muitas festas, está ali, não é? O slogan de bebida, porque precisa vender a bebida. E a bebida que é a porta para várias vertentes de infidelidade. Infidelidade. Estou dizendo isto, veja, querido e querida, para aqueles que se intitulam cristãos. Não é? Estou dizendo isso para mim, para Isa, para você que diz cristão. Para que sirva para você, para mim, para nós, como um sinal de alerta no farol, não é? Ali está o vermelho, o amarelo e o verde. Nesse momento estamos em sinal de alerta. Sinal de alerta. Momento de ficar de vigilância. Salomão se entregou aos vinhos, não é? Mas ele viu que no meio de todas aquelas bebidas não estava a felicidade. Das grandes festas que Salomão dava também. Salomão, por outro momento, ele buscou a felicidade no sexo. Ele teve 700 mulheres e mais ou menos umas 300 concubinas. Então, no totalizando, quase 1000 mulheres. Salomão se entregou naquilo que se vive nesse tempo de carnaval. É tempo de extravasar. É tempo de se entregar no apetite da carne. E a bebida leva a isso. Salomão se entregou dentro desses tempos. Mas dentro todo esse tempo de jogar na libertinagem, Salomão ainda sentiu dentro dele um vazio. Ele viu que não era isso. Ele buscou várias coisas. Salomão falou, se não é por aqui, eu vou construir casas, muitas casas. Salomão teve plantações de vinhas para produzir vinhos, jardins de grandes e estupendos. Teve quantidade enorme de escravos, gados, ovelhas. Salomão tinha cantores à sua disposição, muitas mulheres. Não se privou de nada. Salomão não se privou de nada. Mas chega um momento em que Salomão coloca numa balança. Começou numa balança da reflexão e concluiu que a sabedoria leva vantagem à loucura. As loucuras que o mundo apresenta. Como a luz leva vantagem sobre as trevas. Salomão passou a ter uma reflexão.
E pensando ele, vendo que tudo tinha um tempo finito, que nada disso seria eterno, pois ele tinha colocado muitas coisas como prioridades na sua vida. Salomão teve com ele uma briga existencial como ser humano. E Salomão se autodescobre dentro disso. Veja como é muito importante. Muitos e muitas pessoas, dentro desse tempo em que estamos vivendo, tentam preencher suas vidas de depressão. Vão para a avenida, vão para as festas, se entregam à bebida, se extravasa. Como diz uma música, se extravasa, e você deve saber que música é essa. Se extravasa. Se eu fosse entrar nesse conceito dessa pessoa que canta bebida, ia falar algo gravíssimo, mas se extravasa, é tempo de extravasar. E muitos, porque está deprimido, deprimida, depressivo, depressiva, não estou bem, as coisas não estão certas. Sabe de uma coisa? Vou me jogar nessa festa, vou mergulhar de cabeça, agora tudo pode, está liberado, está tudo liberado. Muitos por causa das tristezas, decepções, nesses dias com bebidas de todos os tipos de ações, vão para muitas festas. Vão para buscar e preencher dentro de si mesmo aqueles vazios, conforme Salomão também pensava. Daí passa-se a festa, passa-se esses dias de carnaval e a realidade vem. Sente os pés no chão. A verdade bate na porta da vida. A verdade dos compromissos, da vida, dos desejos. Mas aí as ressacas dos vazios, da degradação, ainda pesa na consciência. Ainda pesa na consciência. E muitos se colocam a pensar, não, chegou a quarta-feira de cinza. Não, então agora eu preciso ir para Deus. Eu preciso me colocar. Eu preciso que alguém imponha as mãos. Não, extravasei muito nesses dias. Agora eu preciso. A quarta-feira de cinza. Agora eu vou fazer um compromisso. Agora eu vou fazer um jejum de 45 dias. Agora eu vou fazer um compromisso para emagrecer, para me conseguir algo, para me passar numa prova, para aquela pessoa que eu amo. Um compromisso para a minha saúde, um compromisso para a paz. Agora, não, passou o tempo de extravasar. Como diz Jesus em Mateus, no Evangelho de Mateus, não é? Com o pé em 2 barcos, servindo a 2 senhores, como se isto fosse possível. Como se isso tivesse a possibilidade de acontecer e de se fazer. Muitos assim se entregam desta forma. Querido e querida, a passagem que o Senhor nos traz nesta tarde, o texto da passagem que o Senhor traz para que nós possamos mergulhar dentro dele, está em Daniel, no capítulo 5. E você vai ver a realidade, você vai perceber comigo a realidade clara, sem rasuras. Como eu costumo dizer em alguns vídeos, um papo reto sem resenha. Um papo reto sem resenha, aonde Deus apresenta para nós, dentro desse contexto do livro de Daniel, no capítulo 5, o Senhor apresentando o carnaval. O Senhor apresentando o carnaval. Você vai ver em Daniel, no capítulo 5, que aquele que sucedeu Nabucodonosor, filho de Nabonides, era neto de Nabucodonosor, Baltazar, outros falam Beltesazar, em algumas tradições. Então Beltesazar dá uma festa, uma das festas que era hábito de Beltesazar. Então, de tempos ele dava uma festa e ele distribuiu, ele deu uma festa e ele distribuiu nessa festa mais de 1000 convites. Veja, você tem um convite, você pagou o seu ingresso,
Você comprou o seu ingresso para a avenida, para aquele salão, para aquela situação. Veja, Beltesazar distribuiu mais de 1000 convites. Convidados de toda a região para a sua festa, que era regada a bebida, a músicas e a libertinagem aberta. Está em Daniel no capítulo 5. Nada diferente desses dias do convite que as mídias fazem. Vem para o carnaval, vem para a avenida, senta diante da sua TV, participe, vale a pena, visualize, dê audiência, vá para a avenida, extravasa, vale tudo, tem que extravasar. E esse mesmo povo que o Espírito chama para ponderar, como Salomão fez, para colocar um ponto de reflexão. Veja, nessa festa de Beltesazar, reconhecer o carnaval de hoje. Se você observar, muitos poderes públicos hoje deixam de fazer o bem, porque Beltesazar estava usando o quê? O dinheiro dos impostos, o dinheiro que arrecadava, não é? Naquele palácio babilônico, Beltesazar pegava o dinheiro para dar grandes festas, distribuir grandes convites, tudo de graça. Veja, o dinheiro do povo. Ele não queria nem saber, massacrava o povo que sofria. Mas ele precisava se esbaldar na festa e ter muita libertinagem, muita mulher, muita música e bebida das melhores. Regada a vinhos. Regada a vinhos. O patrocínio das festas era muitas bebidas. Diz Daniel, capítulo 5. E o que você vê hoje a diferença? Poderes públicos fazendo conexão com empresas de bebida para patrocinar essas festas. Porque precisa ter bebida. Veja, deixam muitas vezes de fazer o bem, de investir numa saúde, na educação, mas precisa investir na bebida, porque é tempo de extravasar. É tempo de mergulhar na libertinagem para gastar por causa das suas puras vaidades de poder, do engodo e do engano. Muitos não mudou nada. Os Beltesazar continua nos tempos em que estamos vivendo. Ah, mas isso não é fanatismo? Não. Gosto de festa, gosto de dançar. Mas a minha prioridade é Cristo. Primeiro é Cristo. Gosto de dançar. Mas veja, existe algo chamado discernimento, sabedoria e saber aonde eu estou caminhando se não tem lama, como diz Padre Jonas. Você compreende? Aqui não se trata de um fanático, não. Alguém que caminha na luz, que gosta de sorrir, que gosta de brincar. Sim, que festeja a vida, mas buscando primeiro a sabedoria, o discernimento, para que eu não pague um preço pela minha conduta nos carnavais da vida. Você compreende? O Senhor está nos chamando a um tempo de reflexão. E você vê ali já no versículo 1 do capítulo 5 e entrando no versículo 3, não é? Era tão terrível a festa de Beltesazar que ele começou a profanar o sagrado do templo de Deus. As coisas sagradas do templo de Deus começou a ser profanada por Beltesazar. Profanada. O que nós vemos hoje? Vemos hoje fantasias de pessoas que se vestem de bispos, de sacerdotes. E do lado dos bispos, nas avenidas, com vestes aparentando ser uns sacerdotes, aparentando ser veste sagrada, imitam igualzinho. Do lado colocam uma mulher totalmente nua, com libidos, trejeitos sexuais, misturando a carne, a libertinagem com o santo.
querendo dizer que tudo pode, que tudo está livre, que é a mesma coisa, zombando do sagrado. Outro momento pega a imagem de alguém que é tão preciosa para parte do cristianismo, principalmente do catolicismo, graças a Deus, Nossa Senhora, e colocam Nossa Senhora como forma de aberração, em termos de aborto, em termos de zombaria, nas avenidas. Sem se preocupar, colocam o maior símbolo, a maior atitude de amor que alguém já viu, já pôde imaginar no mundo. Foi a que Deus fez através do seu Filho, Jesus Cristo, por nós, para resgatar o seu povo. O grande sinal da salvação, colocam um Jesus nas avenidas, e as mídias dando ênfase, e o demônio chicoteando Jesus, arrastando pelas avenidas. E o povo não quer pagar o preço. Porque tudo é festa, tem que extravasar, precisa zombar do sagrado, precisa pisar no sagrado, precisa manipular, precisa rir, gargalhar do sagrado. E as avenidas aplaudindo. Muitos com pipocas diante de TV, nas redes sociais explodindo. E muitos que na quarta-feira de cinza está na fila para receber a cinza. Veja, essa palavra de hoje o Senhor está nos falando num sinal de alerta, porque os tempos são maus, as coisas estão ficando difíceis e a tendência das profecias estão já batendo as portas, sinais dos céus estão sendo apresentados e o povo caminha, grande parte dele, como se estivesse com sonolência. Tomei uma anestesia, um anestésico, estou meio sonâmbulo, não estou entendendo bem. Tudo bem, tudo bem, é normal. Falou? Então começa a caminhar dessa forma. O Senhor está chamando para um tempo de reflexão. Veja, esse é o tempo que muitos poderes públicos deixam de fazer o bem. Investem em todo tipo de degradação, patrocinam tudo. E esses patrocínios que vêm principalmente para esses tempos de carnaval, seja em desfiles de carro alegóricos nas avenidas, atrás de trio elétrico, entre outros, é o grande chamado à infidelidade. Você vai dizer para mim que não é? Quantas famílias são destruídas? Quantos casamentos são massacrados? Quantos namoros caem por terra de pessoas que eram promessas de Deus para conviverem juntos? Cai por terra. A infidelidade é o prato cheio do libido de Satanás. Ele ri, ele aplaude, vendo muitos jogando a felicidade fora. Amigos que se tornam inimigos por causa dos vícios, das bebidas, das brigas. Perdas de almas santas, de pessoas, filhos e filhas. Perdas de crianças, de massacres, de acidentes. Isso jamais, como diz o padre Paulo Ricardo, a mídia não vai mostrar. Quantas perdas nas avenidas, nas BR, nas festas, por causa de drogas e de bebidas. Quantas vidas são interrompidas. Aí eu te pergunto, a culpa é de quem? Aqueles que muitas vezes vão se lamentar nos velórios. Ah, meu Deus, foi a vontade de Deus. A vontade de Deus aonde? A culpa é de quem? Você compreende? O Senhor está nos chamando a um tempo de reflexão, aonde há destruição que traz esses patrocínios, essas festas, para deturpar. Uma das metas principais é a fé cristã. É aqueles que promovem o nome de Jesus. Dizendo que é em nome da alegria, diz eles, as leis, os poderes públicos, é em nome da alegria, a festa da alegria, é em nome da alegria, da lei, da tradição. Existe a Lei Rouanet,
Para X não tem dinheiro, mas para isto tem dinheiro. É em nome da tradição. É a tradição. Mas e a tradição do país cristão está onde? Nesse momento, nós vemos aí o grande silêncio. Na verdade, é a festa da carne. Essa, na verdade, é a festa da carne. É a festa da bebida. É a festa do ganha-se mais. É a porta para toda imoralidade. Toda espécie de imoralidade. E você vai dizer que eu estou mentindo? Que eu sou fanático? Por que eu estou falando isso? Que o Senhor está me falando através de mim? Para mim e para você? Porque nós dizemos que somos cristãos. Que trazemos o escudo JC, Jesus Cristo, gravado no coração. É para nós que o Senhor está falando. É para mim, é para você. Que muitos buscam dentro desse tempo a morte do corpo e da alma. Como é importante voltar para dentro desse tempo de reflexão. Veja, Beltesazar, veja a capacidade de Beltesazar. Fez esta festa, a festa grande da zombaria, fantasias, enredos. O que acontece hoje? Se a festa de Beltesazar era a festa da zombaria, quais são as zombarias nesse tempo de carnaval? Você já observou os enredos das músicas? Se não traz o mesmo sentido do coração de Beltesazar, é zombar do sagrado. Os enredos da música sempre espinhando cristãos, espinhando a fé, trazendo dentro as ideologias e contando fábulas. Zombam de todo tipo de fé e recebem aplausos daqueles que pouco sabem, que pouco buscam. E como diz o livro de Oséias, no capítulo 4, verso 6, o meu povo perece por falta de conhecimento. Aí depois, diante de uma catástrofe, diante de uma situação que assolou uma cidade, um estado, ai, meu Deus, aí todo mundo de joelho no chão. Essa hora o Senhor é lembrado só quando a água bate no bumbum. Só quando as coisas se fecham. Os poderes executivos de todo o país aderem aos desejos dessas leis. Infelizmente aderem. Colocam pontos facultativos. Sem se preocupar com aquele que precisam desses dias. Quantas creches são fechadas e quantas mães precisam trabalhar. E entre tantas outras situações. Mas precisam, dar ênfase a esses dias. E muitos líderes que se intitulam cristãos. Sou cristão de tal denominação, disso ou daquilo. Mas adere sem se preocupar com o prejuízo, com aonde está atingindo. Beltesazar sonhava, veja, ele zombava de Deus com as idolatrias. Ele zombava de Deus com as idolatrias, que assim ele fazia. Ele exaltava os deuses. Beltesazar não tinha nada voltado para o Senhor único, Deus Todo-Poderoso, mas ele exaltava os deuses. Hoje não é diferente. As ideologias maléficas estão zombando e tentando tirar o sagrado, estão tentando invadir templos e dizer que tudo isto é a desgraça e que eles têm a graça, que tem que aceitar, precisa aceitar todas as ideologias, mas eles não podem aceitar a nossa posição cristã. Você compreende? E aí recebe o aplauso de muitos. Aonde muitos usam o símbolo cristão sagrado para fazer atrocidades. Atrocidades com esse símbolo nas ruas. E você sabe muito bem o que estou dizendo. Outros, imagens se vestindo de santos para zombar da fé cristã.
Muitos vendem as suas aparências. Vendendo as suas aparências, precisa vender a autoimagem, precisa vender a melhor maquiagem, a melhor máscara ou a melhor fantasia. Eu preciso ir para a avenida, eu preciso ir para a rua, eu preciso ir para tal salão, eu preciso extravasar, eu preciso mergulhar, eu preciso ficar muito, eu preciso estar no tempo e conviver com o tempo da libertinagem, porque quarta-feira eu corro para o templo, dividindo o coração com dois senhores. Porque se você dizer para mim que o Senhor do carnaval é Deus, eu quero que você me diga, e pode escrever depois, e diga para mim que é. Quem sabe você vai me convencer. Por quê? A palavra do Senhor mostra totalmente ao contrário, em vários quesitos, mas o Senhor nos trouxe aqui hoje, Daniel no capítulo 5. Hoje vende-se muito, oferecem seus corpos como vitrine, vendendo as suas imagens, muitos cultuam e imitam, prestam culto à sua própria imagem. A festa de Beltesazar, veja, a festa de Beltesazar foi a festa do medo, do terror e da verdade. Porque chega o grande momento em que uma mão divina entra naquela festa em forma de fogo e escreve na parede. Aquela mão divina do Deus único. Por isso foi também a festa do medo, do terror. Porque o carnaval hoje é a festa do terror e do medo. Hoje muitos não percebem que a cada ofensa há um pagamento. Cada um recebe conforme caminha. Você planta o que você colhe. Sim, e é muito válido nós entendermos isso, como que as coisas vão acontecendo na nossa vida e como que as circunstâncias vão acontecendo e a gente não percebe que tudo tem a ver com os nossos atos, né? Então, muitas vezes, nós não percebemos aquilo que está na nossa frente, né? O próprio nome diz isso da situação, porque o nome já vai mostrar, né, o carnaval, né, e nós entendermos essa tradição, né, que como o Edson trouxe, eu achei muito interessante, né, muitos vão dizer que é a tradição, né, isso é o Brasil, todo mundo vai, todo mundo é da alegria, festa da alegria, temos que festejar, tem que extravasar mesmo, e não, né, as pessoas não vão buscar a fundo a sua origem, o porquê daquilo, né? Daí inventam e sai várias notícias e situações bonitinhas, né? É porque o carnaval era a celebração das festas da colheita e não sei o que, eram festejos e foi mudando. E é muito interessante como que nós, muitas vezes na nossa vida, nós temos esse erro de não procurar a fundo aquilo que nós vamos, uma festa que nós vamos participar, uma tradição que nós vamos realizar, uma música, por exemplo, em outro idioma que nós estamos escutando, cantando, professando e a gente não sabe o que verdadeiramente significa e nós só seguimos o baile, como se diz, né? Então é muito interessante quando nós olhamos para a palavra, olhamos para toda essa situação e realmente pensando, né? É a festa da carne ou festa do espírito, né? Qual vai ser a minha festa? Qual é que eu vou escolher? Porque o carnaval, ele tem uma origem muito antiga, né? Mostrando, a própria palavra está mostrando isso para nós ali com o rei Beltesazar, né? E a sua grande festa, né? Cheia dos prazeres, dos libidos e das coisas profanas e profanando as coisas do templo. Então, tinha já ali, então, na época da Babilônia, no Egito,
na Grécia, né? A Grécia é um marco, assim, também é um ponto muito interessante, porque essas ações, essas festas carnavalescas na época, eram o dia, né? Eles festejavam o dia de cultuar o deus Dionísio, né? Que era o deus do libido e da fertilidade. Então eles botavam isso em jogo, né? Eles praticavam muito essas coisas libidinosas e como uma forma de culto a esse deus, né? Então colocando em prática, que é isso que o Edson estava mostrando para nós, como que o carnaval é nos dias de hoje, como ocorre, que foi se voltando às suas origens, né? Porque podemos ver que os bloquinhos de carnaval surgiram e era mais uma coisa de música e de pular carnaval, se fantasiar, mas a gente vê, né, como que é aquela situação, né? Às vezes a intenção é boa, mas como é caracterizado, como que é concretizado nessa festa, e no que se tornou, foi totalmente contaminada pelo inimigo, né? Então é muito interessante quando nós vemos todo esse processo e nós vamos entendendo, né, que infelizmente, como o Edson estava trazendo no começo, venderam e vendem o Brasil como essa terra de ninguém, né? Assim como falam na internet, uma terra de ninguém, acha-se e vende-se o Brasil também, né? Onde todo mundo pode vir. É um país hospitaleiro, claro, somos um povo hospitaleiro, né? Porque a própria palavra do Senhor manda, nós sermos hospitaleiros com as pessoas, mas não é dessa forma linda, bonita e normal que eles trazem, não, né? É onde tudo pode. Eles realmente, a grande mídia, né, como a Edson estava trazendo, ela vende só isso para o mundo afora, né? Quantas pessoas no mundo afora, até dentro do próprio país, não sabe, por exemplo, coisas maravilhosas que pessoas brasileiros já fizeram e que todo mundo usa. Um exemplo é o avião, né? Quantas pessoas não sabem que o avião foi uma criação, né, que o Senhor colocou no coração de um brasileiro, o chuveiro elétrico e tantas outras coisas, né? Então o Brasil é só vendido como isso, né? Só como terra da caipirinha, é terra do carnaval, é samba, é carnaval, é mulheres. Então a grande mídia vende realmente o Brasil como um verdadeiro prostíbulo a céu aberto, né? Nas ruas, nas vielas, nas calçadas, e também agem dentro de um processo até de uma lavagem cerebral, de pegar na mente, no coração e na autoestima das mulheres, né? Porque apresentam aquelas mulheres, né, totalmente com o corpo totalmente sarado, com os atributos totalmente volumosos, e muitas das brasileiras não têm isso, né? Então vendem assim, e as pessoas quando vêm fora, né, homens, mulheres e tal, acham que podem realmente fazer o que querem como as mulheres. Por quê? Porque elas estão se portando e se mostrando dessa forma, e a mídia está vendendo, né? Então a própria mídia, que ao mesmo tempo prega uma situação, ela vende outra, né? Então a gente vê a grande hipocrisia nos tempos de hoje, nos tempos do carnaval. Então é muito interessante quando nós vemos isso, e como é sério, né? Porque quantas mulheres, eu queria ter mais volume na minha parte da frente, eu queria ter mais volume atrás e tal. Por quê? Por causa dessas mulheres esculturais, né, que eles vendem, que é muito difícil, né? Porque tem muito um trabalho de academia e tal, então é algo que muitas vezes não é alcançado para todos os biotipos de corpo e tal. Então é muito interessante porque nós vemos várias e várias indústrias ganhando com isso, né? A indústria das bebidas, a indústria das medicinas de plásticas e de colocar isso e tirar aquilo e tal. Então a gente vê uma grande movimentação e interesse de várias e várias situações dentro dessa do carnaval. E é muito interessante isso que o Edson mostra para nós, né? Não vendem o Brasil, né, com suas tradições de verdade, com a diferença, né, de suas culturas e tal, não mostrando, né, que é realmente um país cristão. Pegam aquilo que é símbolo e pedra fundamental, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, e, por exemplo, no Rio de Janeiro, né, tem o Cristo Redentor, e distorcem a imagem do Cristo Redentor, projetando coisas, por exemplo, que não condizem com o Cristo, e colocando e misturando tudo isso, mostrando que é tudo
aquela situação, é tudo uma mistura, tudo qualquer coisa, tudo muito esquisito, né? Então é muito interessante quando nós olhamos e vemos, né, essa profanação escrachada, né, do cristianismo, esse ataque muito forte, né, e essa profanação a Deus, essa zombaria a Deus, e tudo isso levando a vícios, levando à morte, como Edson disse, e levando a consequências que são muito tardias, né, consequências que vão além daquele instante, né, daqueles dias de carnaval, consequências que às vezes vão para a vida toda ou que cessam e ceifam a vida de muitos, né? Então é muito interessante quando nós vemos isso e quando o Edson traz, né, quantos que se vendem sendo carne de primeira se vendem como carne de segunda e se tornam, né, mais uma pessoa na mão de tantos, né, profanando o templo de Deus, morada do Espírito Santo que somos nós. Então é muito interessante quando nós vemos isso. Por quê? Porque as pessoas não percebem que estão profanando a si mesmo, que estão doando aos outros e entregando a essa libidinosidade, essa libertinagem que ecoa pelos quatro cantos do país durante essa época, num sinal também de ataque certeiro, né, a maravilhosidade e a representação e a comemoração dos tempos de Quaresma, dos tempos de Páscoa, onde nós comemoramos a verdadeira festa, a festa da vida, a festa da salvação. Então é muito interessante quando nós vemos isso, né? Esse ecoar, né? E esse profanar o templo de Deus que somos nós, criaturas preciosas, né? Então é o que o Edson estava trazendo. Dentro dessas situações nós temos que pensar o que Jesus faria e também olhar para nós, o Senhor me olhando, né? Olhando para as atitudes que eu estou vendo, eu estou tendo, eu estou me vendendo, eu estou me deixando levar e me seduzir por essa festa da carne e me deixando seduzir pelo que a mídia fala, nada a ver, é só diversão, é só alegria e tal. O que o Senhor está sentindo quando vê essa minha atitude? Ele se felicita, é algo bonito, é algo que eu vou falar e eu vou ter orgulho disso? Ou eu estou vivendo e acontecendo um processo de me envergonhar dos meus atos, que é o que o Edson trouxe sobre a ressaca moral que se fala, né? Vem a ressaca moral de entender, putz, eu fiz besteira. Então é muito interessante quando nós vemos isso, né? Porque nós percebemos que o carnaval é realmente uma Sodoma e Gomorra a céu aberto, né? Nas ruas, nas vielas, nos cantos do Brasil, né? As pessoas fazendo e se tornando realmente cidades e locais do pecado, assim como eram aqueles lugares. E nós sabemos o que aconteceu com as pessoas que estavam praticando essas coisas naquelas cidades. Nós sabemos o que aconteceu, no que foi convertida essas cidades, porque eram cidades que entoavam realmente louvores e cantos e situações, assim como o rei Beltesazar fez ao Senhor, então profanando, né, e dando todo esse processo de rir, de ir contra o Senhor, né? Então pegam aquilo que é para representar, né, que é a quaresma, né, o tempo de se abdicar dos prazeres da carne, né, de a gente fazer um processo de jejum, um processo de se entregar ao Senhor, entrar em intimidade, relembrando todo o seu sacrifício e todo o seu tempo, né, a maravilhosidade que é o tempo e a seriedade do tempo da quaresma, pegam isso, profanam e trazem, né, para um processo de retirar da carne no processo de extravasar, porque a origem da palavra, né, canisvale ali, né, em latim, perdão, dentro dessa origem tem esse processo de retirar da carne, né, a origem da palavra carnaval vem trazer isso, que quer dizer o quê? Que era um período que as pessoas, de uma forma hipócrita, vamos perceber, criaram para quê? Para extravasar seus desejos antes de iniciar a quaresma. Então eu vou apronto a torta e direito para quando começar a quaresma eu vou ter que abdicar. Por exemplo, uma pessoa, eu vou pecar hoje porque amanhã eu vou me confessar. Eu vou pecar agora porque depois eu vou ir lá confessar e daí passou. Não, porque é consciente, você está fazendo
porque você quer, algo manipulado, algo tramado. Então é muito forte quando nós vemos isso, né? E dentro disso também o carnaval, né? A origem agora da palavra, da festa, tá? E como cultural que se tornou, que o carnaval tem como, né, ideia, como princípio, a ideia de subversão da ordem. Então trocar as ordens, né, das coisas, nos qual as coisas deixam de ser como elas são e se tornam temporariamente. Mas é um temporário, que esse temporariamente, não, é só, não, eu vou me vestir de tal coisa, eu vou me tornar, sei lá, eu vou me vestir de palhaço. Não, eu não sou palhaço, né? Eu não tenho essa profissão, mas temporariamente é você, né? Ou, temporariamente, eu não saio aí pegando torta de direito, mas no carnaval eu posso e tal. Então, é temporariamente, mas isso é sutil, é como a Edson está mostrando para nós. É sutil, a sutileza que é o que nós devemos ficar atentos, o pano de fundo de todas essas coisas, que é o problema. Porque esse temporário pode causar consequências que não são temporárias, que são consequências que vão ficar às vezes até pelo resto de nossas vidas. Às vezes porque sofreu um acidente, daí perde o movimento de um membro, perde a vida, sofre pegando doenças, né? Sofre com várias e várias situações que acontecem, que mexem com o psicológico e tantas e outras coisas. Por isso que quando Edson mostra, né, a festa do rei Beltesazar, lá de Daniel 5, foi uma festa do terror e do medo. Por quê? Porque eles ficaram com medo, eles ficaram com terror pelo agir de Deus, porque eles estavam fazendo errado, eles percebem isso e ficam com medo. Então, traz esse terror, né? Então, temporariamente assumirem seu inverso. Por exemplo, o bem vira mal, o certo vira errado nessa época de carnaval. Louvar a Deus, dar graças a Deus e ter esse tempo de intimidade com o Senhor se torna louvar e ter essa intimidade, se entregar às vontades do demônio. Então é muito interessante quando nós vemos isso, como que é sutil, como que a própria palavra vai nos induzindo e nos mostrando isso. E o mais triste também é quando nós vemos pessoas que não compactuam com essas coisas. Pessoas que se dizem cristãos, que são cristãos, que não vão lá pular carnaval, que entendem a seriedade, que vivem os seus trabalhos, têm a sua família, que nessa época realmente se volta mais para o Senhor, se preparando para receber as cinzas da quarta-feira de cinzas e entrar nesse processo de jejum e tal. Elas são muitas vezes prejudicadas por outras pessoas, né, nos poderes públicos, né, como a gente estava explicando, e me lembrei disso, né, assim como o rei Beltesazar, além de tirar do povo, né, pelos impostos, aquilo que é do povo, que poderia, por exemplo, melhorar a saúde de um estado, de uma cidade, e usam para isso, para uma festa da profanação, uma festa que faz a ira do Senhor voltar para cima de um povo, que faz as consequências acontecerem, porque traz a palavra para nós: não zombarás do Senhor teu Deus, não tomarás esse ato contra Deus. Por quê? Porque tem consequências, a gente vê isso na palavra. E dentro disso, nós vemos que além disso, além de financiar essas festas, tirando do povo o que poderia ser colocado para outras situações, saúde, educação, além disso, muitos estados, cidades proclamam, né, como Edson disse, o feriado facultativo, né, para quem quer e tal, mas os poderes públicos todos param. Assim, né, aqueles que se dizem cristãos, quando agem assim, agem contra o próprio Deus e contra as pessoas, né, porque aqueles que não são cristãos, eles não vão se importar isso. Que eu quero curtir o carnaval, então eu sou do poder público, vamos fazer o ponto facultativo e vamos curtir o nosso carnaval. Mas as pessoas que vão ficar 3 dias sem creche, sem a escola dos filhos, sem o postinho de saúde às vezes funcionando, o que elas vão achar disso? O que como a população vai ficar? Vai ficar de mãos abanando? Vai ficar realmente só dependendo de outros meios? Então não tem esse olhar para as pessoas, o Brasil, as pessoas, o poder público brasileiro e coisa e tal, é festa para todo mundo festejar, festeja do rico ao pobre e tal, mas o que menos festeja muitas vezes é o pobre e desprovido dessas situações. Por quê? Porque fica desamparado da população, do poder público. Por quê? Porque eles estão todos voltados
para o carnaval. E as pessoas acabam sofrendo com isso, tendo que faltar ao trabalho, tendo que se desdobrar. Por quê? Porque não tem o que fazer. Então é muito triste quando nós vemos corações de pessoas do poder público, chefes do poder público, que se espelham e tornam-se assim como Beltesazar, né? Enquanto o povo sofria fora dos portões do palácio, eles festejavam ali dentro. Mas o mais interessante e importante que fica para nós nessa passagem é mostrar nessa situação o poder de Deus e a resposta de Deus. Que o homem, o ser humano, pode não estar olhando para os filhos de Deus, mas Deus está. Não pode estar amparando a sua população como é dever, mas Deus está olhando, está amparando. Por isso é tão importante, porque muitas vezes a gente pode achar, é banal saber, o carnaval é profundo. Não. É importantíssimo nós entendermos essa sutileza e essas situações, porque nós entendemos e enxergamos o que está no contexto, quais são as consequências e quantas coisas da nossa vida que a gente se espelha nessas situações e que quando a gente se aplica na nossa vida, a gente tem um livramento, a gente tem uma aproximação maior com o Senhor e nós não nos deixamos nos levar pelas libertinagens e pelos libídios e por todas essas situações que estão ligadas a manipulações do inimigo que estão no nosso dia a dia. É interessante e é importante tomarmos ciência e consciência. Por quê? Por que está falando do carnaval? O que tem, mas na meditação da palavra, é a palavra. Por isso a Bíblia é a biblioteca de Deus. Nela contém o livro da ciência, onde fala de todas as coisas. E você pode fazer um paralelo, e você pode pegar dentro do tempo que estamos vivendo e ver as realidades naquilo que estamos passando dentro da própria palavra do Senhor, que é um manual da vida. E quando estamos falando do carnaval, veja, estamos falando por quê? É uma festa que foi tomada pelo gosto dos prazeres da libertinagem, como diz Paulo. Foi a festa da degradação, da infidelidade, das drogas e da bebida, do culto a vários deuses. Você compreende? Por isto que estamos fazendo o paralelo de um governo, que na época ele era um governo, ele era rei. E nós vemos hoje muitos poderes públicos dando ênfase a isto, e muitos deles se intitulam cristãos. E muitos que estão ali abraçam a causa desses líderes para participar da festa da carne. Você compreende? Por isso que naquele momento, desce a festa de Beltesazar, que foi tida também como a festa do medo. Por que festa do medo? Porque o dedo divino desceu dentro do palácio e Deus escreveu na parede, trazendo terror para o coração de Beltesazar. Nós precisamos entender que a cada ofensa que fazemos ao Senhor existe um pagamento. Não existe em Deus, como muitos dizem, Deus castiga. Deus não castiga ninguém. Deus é inacessível ao mal. Mas cada um recebe conforme caminha. Você compreende? Como que eu quero plantar limão, vou colher laranja? Mas você compreende? É impossível plantar melancia e querer colher chuchu, abacate. Não. Então veja, aquilo que está sendo plantado irão colher. E nós vemos quantas desgraças têm acontecido pós-carnaval, quantas situações, quantas perdas de situações. Mas aquela escola de samba que está naquela cidadezinha é bonita, não teve nada de degradação, foi bonito. Fomos ver, você já viu quanto foi tirado para aquela escola e foi deixado de fazer em uma creche? Não está aí o pecado? Quantos remédios faltou? Pessoas que muitas vezes vão pegar o remédio num posto de saúde e ali não tem, porque a verba foi para aquela escola de samba que nada de mal estava fazendo. Está aí o pecado, os valores humanos,
As verdades são trocadas pela mentira, como diz Paulo em Romanos, no capítulo 1. Trocaram a verdade pela mentira, exaltando as criaturas em vez do Criador. O Senhor, ele está sendo muito, dando ênfase a isso. Por isso o dedo de Deus vem e escreve, não é? Porque o povo, veja, estava longe da espiritualidade. Estava longe dos mandamentos. Estava longe de Deus. Longe de um tempo de espiritualidade. Por isso vêm as dores. Por isso veio as dores. Perdão. Essa foi uma das razões pelas quais o povo de Deus foi aprisionado por Nabucodonosor. Aonde estava Daniel como um dos governadores. Mas o povo estava sendo como escravo e trabalhavam e eram prisioneiros babilônicos. Tudo porque não honraram a Deus como devia. Foi um tempo onde o povo se desviou da espiritualidade, desviou de Deus e passou a ter os sofrimentos das dores, das culpas e de consciência. Quantas pessoas que por causa dessas festas vêm dores? Quantas dores acontecem? Quantas famílias se perdem? Quanto sentimento de culpa? Ai, o que eu fiz? O que eu fui fazer naquela festa? O que eu fiz? Vem o sentimento de culpa, a dor da consciência. Logo após essas festas, aí apresenta as grandes dificuldades na área espiritual, material, profissional, familiar, social, sentimental. As grandes dificuldades, tudo por causa da festa da libertinagem. Porque deixou de ser a festa da alegria, mas passou a ser em cada canto, de norte a sul, de leste a oeste, a festa da libertinagem, o nome carnaval. Diz Paulo que muitos se entregam a estas festas. Paulo fala em Gálatas, no capítulo 6, de 16 a 21, veja o que diz Paulo. Digo, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito, e não satisfaça os apetites da carne. Porque os desejos da carne se opõem ao do Espírito, e esse aos da carne, pois são contrários uns aos outros. E por isso que não fazes o que queres. Se, porém, vos deixar guiar pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, agora o que diz, olha, presta atenção agora, e continua, ou melhor, prestando atenção. As obras da carne são estas: fornicação, tem isso no carnaval? Obra da carne. Vamos ver se tem isso dentro desse tempo agora, dessa semana. Olha o que Paulo fala. As obras da carne são fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódios, ambição, discórdias, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes destas coisas, vos previno como já vos preveni. Os que praticarem não herdarão o reino dos céus. Veja, os que praticarem, olha essas atitudes, todas essas atitudes estão agora dentro desta semana, em muitos lugares, neste momento, em muitos estados, acontecendo esses atos. E Paulo diz o quê? Que aqueles que praticarem essas coisas não herdam o reino. Que reino? Jesus diz no Pai Nosso o quê? Venha a nós o vosso reino. No Pai Nosso não fala isso? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Como? Jesus ainda fala, buscai em primeiro lugar o reino e tudo eu vos darei em acréscimo. Mas Paulo está dizendo no discernimento do Espírito que aqueles que praticam essas obras da carne não recebem o reino. E agora? Sou eu que sou fanático? Ou quero me ralar para viver como cristão para que hoje, a semana que vem, na outra, eu não tenho uma consciência pesada pela libertinagem carnavalescas?
da festa que se tornou, mas eu tenho uma consciência tranquila, porque eu me ralei para buscar e vou continuar me ralando, porque eu preciso que os olhos do Senhor volte-se para as minhas necessidades. Eu preciso, porque não dá para que eu esteja com o pé numa canoa do mundo e na canoa de Deus. Jesus diz, não dá para servir a dois senhores, ou você escolhe um ou é outro, o seu sim seja sim, o seu não seja não. Veja o que Paulo nos traz. Quantas pessoas só vão acordar para a realidade agora na quarta-feira de cinza? Tem uns que até passa, vai uma semana depois em alguns estados, ou fica o resto do mês. Mas quantos vão acordar na quarta-feira de cinza, na ressaca das degradações? E dizem que são cristãos, mas eu não fui na avenida, você estava numa avenida num sofá, com uma pipoca ou de madrugada, para rezar 10 minutos você pensou 1000 vezes, mas para assistir um desfile 1 hora você assistiu. Muitas, as quais são, veja, as prioridades. Nos meus vídeos, no meu canal, eu postei qual é as nossas prioridades. Nós temos que saber o que é prioridades para as nossas vidas. Pois a verdade, veja, nas quartas-feiras de cinza, a verdade mostra os prejuízos cometidos, os gastos, o que foi jogado fora. O que o profeta Isaías diz no capítulo 55, versos 1? Diz, por que gastar o vosso dinheiro naquilo que não sacia e o produto do vosso trabalho você joga fora? Diz o profeta Isaías, se me ouves, comereis excelentes manjares e a sua vida será uma delícia. Prestai-me atenção, diz Deus, e vinde a mim e vossa alma vai ter vida. Quantas pessoas vivem como vegetando, como diz o anjo à igreja de Sardes, és considerado vivo, mas estás morto, andam como se fossem zumbis. Triste, opressões e depressão, dificuldade, na ordem material, profissional, familiar, social, dificuldade em dor, de tantas situações. A culpa é de quem? A culpa é de quem? Se eu quero que os céus estejam ao meu favor, se eu quero que os céus ouçam a minha voz, eu preciso fazer algo para que o céu me ouça. Você compreende? A festa, veja, a festa de Beltesazar era a festa das crendices, que exaltavam toda espécie de ideologias, desprezando a Deus. Ele manda convocar todos os magos, manda convocar, porque ele precisa saber o que estava escrito, o que aquela mão de fogo vinda do céu escreveu na parede. Então ele convoca quem? Ele convoca magos, as ideologias que eles acreditavam nesta época. Quantas pessoas são vendidas nos seus conceitos, buscando, vivenciando e desejando as ideologias de tantas crendices hoje. Acreditam em tudo, Deus é o segundo plano. Depois, sempre depois, agora não. É preferível as crendices, acreditam em tudo, em qualquer história, em qualquer situação. Mas escuta, e sobre Deus? Não, Deus é o meu Deus, mas e aí? Mas como ele é com você? Não, eu creio em Deus, mas você conhece ele? Você tem amizade com ele? Como assim? Você tem amizade, o amigo caminha junto. O amigo não caminha com um amigo falso. O amigo não caminha com um amigo da traição. O amigo não caminha com um amigo que zomba. Então, se eu sou amigo de Deus, eu preciso tratá-lo como amigo, porque ele me trata como amigo. Daí, um amigo não pensa 2 vezes em ajudar o amigo. Você compreende? Aonde traz dentro dessa palavra a questão espiritual, dentro do tempo que estamos vivendo e buscando para viver? Observe, Beltesazar morreria, ele ia naquela noite daquela festa, ele ia morrer. Naquela noite, aquele rei Beltesazar, sucessor de Nabucodonosor, que já vinha atrás, tá? Ele iria morrer, mas Beltesazar estava longe de Deus. Ele ia morrer, estava marcado para morrer, mas estava longe de Deus. Quantas pessoas que nessas festas, na degradação, na libertinagem, não sabem
mas estão indo para o fundo do poço. Quantas catástrofes, quantas vidas interrompidas longe de Deus. Longe da espiritualidade, longe do conselho de uma mãe, de um pedido de um pai, de um cuidado. Quando diz, não filho, não filha, ah, você é careta. Quantos fazem até escondido? Beltesazar não sabia, ele naquela noite estava marcado a morte dele. Estava marcada a morte dele, e ele, aquele que estava vivendo longe de Deus, praticando as libertinagens, das bebedeiras, das orgias, das mulheradas, dos mais de 1000 convites que ele distribuiu para a festa da bebida. Você está vendo a comparação dentro do evangelho nos tempos em que estamos vivendo? Hoje, muitas pessoas depois do carnaval e ainda hoje buscam uma resposta. Mas por que isso foi acontecer? Nossa, era tão novo, tão nova. Nossa, por que aconteceu aquilo, que aconteceu aquilo? Ficam buscando resposta e muitos até culpando a Deus. Ai, puxa vida, puxa, ele não merecia. Ninguém planta abacate e colhe melancia. O Senhor está nos chamando a um tempo de reflexão. Veja, a festa de Beltesazar foi também a festa da ingratidão. Ele, além de estar marcado para morrer, a festa de Beltesazar foi chamada a festa da ingratidão. Ele morreria naquela noite. Daniel faz questão de relembrar Beltesazar. Quando Daniel foi chamado depois, por último, vai chamar, alguém fala para Beltesazar, só tenha um que pode decifrar o que está escrito. Aquele que serve o Deus único, Daniel. Ele vai buscar Daniel por último, depois de todas as suas ideologias. E Daniel faz questão de relembrar a Beltesazar o quanto ele era ingrato. Porque se Babilônia ainda existia, foi porque Deus mostrou para Nabucodonosor quem era ele. Nabucodonosor ficou 7 anos como animal, tirado do palácio. Nabucodonosor teve que ver Deus junto com Sadraque, Abidnego e Mesaque no meio do fogo, na fornalha. Viu Deus ali. Nabucodonosor se rende ao Deus único. Tem a concepção, e por causa disso, Deus teve ainda misericórdia de Nabucodonosor. Daniel fez questão de lembrar que Beltesazar era ingrato dentro daquela festa, profanando o que era sagrado do templo de Deus. Você compreende? Como essas festas são as festas da ingratidão, da zombaria, que zombam do Criador? Como esse tempo, nesses dias agora, fazem questão de massacrar aquilo que é divino, aquilo que é de Deus. Ele relembra para Beltesazar. E hoje? O que precisa para as pessoas lembrar de ser tão ingratos com Deus? Quando se vendem tão barato, quando se colocam de tantas formas de ideologias e de enredos e de fantasias e de máscaras de tantas hipocrisias, e se trajando como manequins, bonitos na aparência, mas ocos por dentro, vazios, gelados, para o entendimento, para o amor, para a espiritualidade, para a compatibilidade e para a vivência espiritual. Você compreende que o chamado que o Senhor faz é profundo para os tempos que estamos vivendo? Vemos hoje Deus tem tido misericórdia do nosso país, do nosso município. Olha quantas catástrofes no mundo, olha quantas desgraças. Deus tem tido misericórdia, mas há quanto tempo? E às vezes o Senhor está mandando sinais, deixa sinais, e as pessoas não estão entendendo. Cristãos que se intitulam cristãos não estão entendendo. Deus tem preservado a nossa pátria.
do que tem acontecido no resto do mundo. Mas o país tido como o maior país cristão, está ingrato, agindo com ingratidão, colocando desfiles nas ruas, chicoteando Jesus, o demônio ser exaltado, enredos aonde zombam da fé. Muitos aplaudem de várias formas, usando as suas máscaras, escondendo atrás das suas fantasias da mentira. É um tempo de uma festa aonde a ideologia começa, a sutileza do inimigo. E ele coloca dentro do ano duas situações aonde ele é exaltado. Primeiro é o dia 1º de abril, o dia da mentira e as mentirinhas de brincadeiras. É o dia de louvar, de exaltar, porque ele é o pai da mentira, como diz Jesus em João 8, versículo 43 a 44. Ele é o pai, o criador da mentira. Logo, qualquer mentira e toda espécie de mentira é uma exaltação ao demônio. E aí vem a festa da libertinagem, que já tem que começar o ano, precisa iniciar o ano, e muitos poderes públicos só começam a trabalhar depois do carnaval. Só depois as coisas começam a acontecer, porque precisa se iniciar o ano, não é? Degradando, zombando, uma forma de ingratidão para com Deus. Uma forma de ingratidão para com os sinais que Deus está dando. Mas infelizmente o povo escolhido de Deus, veja, o povo escolhido de Deus não está sendo diferente como o povo da Babilônia, como muitos daquela época atrás, entre outros reis. As pessoas estão escolhendo os Beltesazar para liderar. Quantas pessoas estão escolhendo e escolhem no mundo, escolhem no Brasil, estados e municípios, e no país, escolhem Beltesazar que serve o demônio, Beltesazar que é levado à bebida, Beltesazar que é a favor da morte, do aborto, de tantas coisas. E as pessoas não estão compreendendo o olhar de Deus diante das suas ações, que de cada degradação dos Beltesazar que existe hoje, existe aqueles que empurraram ele, que disseram sim, eu quero você. E carregarão em seus ombros, diante dos seus pedidos, diante das suas orações, vão ter que pedalar, porque a marca do peso da mão do Senhor, da justiça divina, virá para esses Beltesazar, que se acham dono, que quer manipular o povo, que quer massacrar o povo, que quer pisar no povo, que quer trazer a ideologia, que quer servir o demônio, que quer trazer o inferno para dentro da nossa pátria. A mão do Senhor, eu decreto agora, no nome de Jesus e pelo poder da Santa Cruz, é para você, Beltesazar da vida. Para vocês que intitulam, que tentam manipular e zombar do Senhor, que tentam zombar da fé cristã, a cruz do Senhor é para ti, e a derrota será proclamada como Deus, o dedo divino, foi no templo de Beltesazar, virá na tua vida, virá nas tuas ações, e sentirás o peso do poder do nosso Deus Altíssimo, Jesus Cristo, o Senhor. Precisamos, como cristãos, dobrar os nossos joelhos. Precisamos olhar quem é que estamos apoiando para nos liderar. Não adianta depois querer chorar. Quer chorar? Vamos chorar, mas diante da cruz do Redentor. Vamos dobrar os joelhos e pedir misericórdia por aqueles que não querem. Amar por aqueles que não amam. Adorar o Senhor por aqueles que não adoram. Louvar Jesus por aqueles que não escolhem louvar. É momento de fazermos a nossa parte. Porque enquanto existir, como Deus disse a Abraão, quando Abraão disse, Senhor, e se lá tiver 10, eu não destruo. E se tiver, Abraão foi diminuindo porque estava preocupado com o seu sobrinho em Sodoma. Deus disse, se encontrar um, eu não destruo. Aí Deus manda e vai lá um anjo tirar o sobrinho, porque ia destruir Sodoma. Quantas Sodomas nós estamos vendo? Cidades comparadas como Ninive,
no Brasil, aonde está sendo levado o tempo de degradação, regado a drogas e a bebidas e a promiscuidade e a libertinagem. E pessoas querem que Deus, ao mesmo tempo, sustenta com o seu amor, abençoando. Não se coloca água limpa no copo sujo, pois de Deus não se zomba. Graças a Deus que no nosso país temos ainda um povo que ora, um povo que reza. Temos padres como o padre Paulo Ricardo, José Augusto, entre tantos outros padres que nós vemos aí dando o seu coração, profetizando, enfatizando em nome de Jesus contra toda espécie de mal, está lutando para salvar almas, leigos e leigas, leigos, pessoas que estão entregando as suas vidas num tempo de oração, pedindo ao Senhor. Veja, por isso, a festa de Beltesazar foi a festa da justiça divina. A festa de Beltesazar, o dedo do Senhor veio, a justiça divina se manifesta. Ali, naquela festa, Daniel revela a Beltesazar. E nas línguas aramaico no hebraico, e também traduzido depois pelo latim. E diz a palavra que estava escrito com o dedo de Deus na parede: Menim, Menim, Tekel, Farsim. Que quer dizer, seu reino, olha o que Deus disse, seu reino foi contado e tirado das suas mãos. Menim, Menim, diz, Tekel, Farsim. Seu reino foi contado e tirado de suas mãos. Outro assumirá o seu lugar. E Deus assim o fez. Dario, naquela noite, naquela festa, o rei Dario entra, destrói tudo e toma a posição de um rei. E foi aquele que libertou o povo de Deus. Aquele que voltou, devolveu ao templo aquilo que era sagrado. Hoje estamos num país onde muitos odeiam aquele que fala de Deus. Um líder que proclama o Senhor é odiado. Um líder que não ama o Senhor é amado. Um líder que serve o demônio é abraçado. Um líder que se ajoelha diante do Senhor é odiado. E o povo quer olhar da misericórdia. Olhamos para dentro de nós e vemos as nossas ações. As mãos de Deus pesou na vida de Beltesazar, que zombava. E naquele momento o povo foi liberto de toda a degradação que Beltesazar assim voltava. Eu quero dizer a você, neste momento, assim como o Senhor fala para o meu coração, Deus fará isto no nosso país. Deus fará isto no nosso país. O dedo de Deus virá. Por isso, meu querido e minha querida, volte-se nesse momento. Volte-se. Ame o Senhor. Volte-se para o Senhor Deus. Não espere um sinal. Não espere que o Senhor tenha que escrever, já denunciando, já decretando a justiça dele como um terror, como foi para Beltesazar. Volte-se. Não se venda, não venda a sua fé, não venda os seus olhos, a sua audição e muito menos o teu coração para esse tempo de libertinagem e degradação da carne. Deus tem uma promessa na sua vida, tome posse. Deus tem uma promessa para a tua casa, para os teus filhos, para a tua vida, seja sentimental, espiritual, familiar, social, profissional. Deus tem uma promessa para na sua saúde, de restabelecimento, até mesmo da sua casa, na sua vida, na sua empresa, no seu trabalho, na posição em que você se ocupa. Deus tem uma promessa para você. E essa promessa é de paz. E como Salomão bem entendeu, no final Salomão diz, em Eclesiastes 3, tudo passa. Só Deus basta.
É muito interessante quando nós vemos isso, entendemos e tomamos posse disso realmente, porque nessa passagem também nos mostra a diferença de dois homens. Duas pessoas no mesmo lugar, na mesma cidade, na mesma situação, mas totalmente diferentes. Duas pessoas que eram chamadas também do mesmo nome, né? Vemos dois Beltesazar. Beltesazar, o rei, neto de Nabucodonosor, e também Daniel, que era chamado pelo nome babilônico de Beltesazar. Então a gente vê a atitude dos dois. Um que amava, que idolatrava, que tinha como seu senhor o Deus Altíssimo. E outro que idolatrava outros deuses, levado à bebedeira e fazendo tudo de errado, se esquecendo daquilo que o Senhor tinha feito pela Babilônia, pelo seu avô e todas essas situações. Então que nós também sejamos assim como Daniel, né? Mesmo tendo sido esquecido no palácio, mesmo depois de Nabucodonosor, quando o seu neto assume, ele ter perdido, né, o seu lugar como chefe ali dos escribas, né, como governador, e esquecido por estes, pelos homens. Ele jamais foi esquecido por Deus. Então que nós tenhamos também essa atitude de sempre nos voltarmos para o Senhor, não nos deixando levar por esses prazeres momentâneos, por essas situações, de festejar, a vida é só uma, vamos viver ela e tal, é só festas de alegria e coisa, e nos deixando levar por essas coisas pregadas e que o carnaval traz para nós. Por quê? Porque tudo isso é perecível, destrutível, tudo isso é finito, né? E só Deus é infinito, só a eternidade é infinita. Por quê? Porque aquele que na roda, né, vamos dizer assim, aquele que na terra plantar essas ações contra o Senhor, assim como trouxe para nós a passagem mostrando qual que são os prazeres da carne, qual que são as coisas da carne, qual que são as coisas do espírito, nós entendemos que aquele que sambar, né, no sentimento de gozação do Senhor, né, de zombando do Senhor, e dentro dessas situações, o seu sambar eternamente vai ser no fogo do inferno. Por quê? Porque toda ação tem uma reação, tudo tem uma consequência, né? Festejando, fazendo essas danças, cantando essas músicas que têm todas esse fundo, né? Que vão para totalmente a direção contrária da do Senhor. Então que nós também não sejamos como a rainha da época de Beltesazar, que ele narra para nós, do versículo 10 em diante, que ela, né, depois deles ter tentado todos os jeitos, ela fala, olha, tem um homem de Deus, vamos até ele e tal, mostrando, então, que nós não sejamos esse, que deixemos para perguntar a Deus, que deixemos para buscar a Deus na última hora. Então que nós tomemos posse disso, olhamos para qual que é a visão do Senhor para minha vida, e dentro disso nós sempre coloquemos Deus em primeiro lugar, porque a fé nos faz tomar posse e entender, né? A minha vontade humana e carnal é ir festejar e tal, com meus amigos, né? Ainda mais quando a gente tá no meio das amizades, né? Que muitas vezes até não são cristãos ou não são tão fervorosos, vamos dizer assim, né? E, não tem nada demais, vamos lá e tal. Então, às vezes a carne quer ir, a vontade humana quer ir, mas quando nós fazemos a vontade do Espírito, nós estamos colocando mais uma fichinha para a nossa passagem para os céus. Então é muito interessante quando nós vemos isso e entendemos todas essas coisas. Então realmente é dentro disso que nós entendemos, né? A mão do Senhor pesa sobre todos aqueles, assim como pesou sobre Beltesazar, né? E dentro disso, olhando para tudo isso, essa festa é realmente uma festa de alegria, realmente é uma festa de tradição, né? Realmente uma festa para nós, né? Qual que é agora, a partir de agora, né? O significado dessa festa, dessas situações, porque o Senhor está nos dando essa chance de nós, se eu cometi no passado esse erro e tal, fiz essa situação, eu tô tendo a chance de me redimir, de voltar atrás, de pedir e buscar o perdão dos pecados. Por quê? Porque o Deus é um Deus misericordioso. Então quando nós voltamos para Ele, o seu coração, as suas bênçãos e a sua mão poderosa também se volta para nós. Então que nós tomemos posse dentro disso e entendemos,
né? Que é tudo tão supérfluo, é tudo tão vaidade, assim como traz Salomão, né? Vaidades da vaidades. Tudo é vaidade. Então que nós busquemos as coisas do alto, as coisas do Senhor, e que nós festejemos as festas do Senhor, né? Em louvor e adoração e amor ao nosso Senhor. Diz a palavra no livro de Provérbios, no capítulo 1, verso 7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Repito, versículo 7. Do capítulo 1. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É hora de perguntarmos, nós tememos o Senhor? Diz ainda, os insensatos desprezam as instruções. Que não deixemos a insensatez tomar conta da nossa mente, do nosso coração, da nossa audição, dos nossos olhos, da nossa fala, do nosso coração. Voltar nesse momento para o Senhor, nesses dias e tempos difíceis, de grandes dificuldades, onde muitos estão se esbaldando dentro dos prazeres da carne. E nós escolhemos o Senhor. Diz o Salmo 149, pequenininho, e o Salmo 150. O triunfo de Israel. O triunfo do povo de Deus. Como foi o triunfo do povo após a mão do Senhor vir sobre Beltesazar. Para que a justiça fosse feita naquele reinado, diante daquele povo. Momento aonde devemos nos entregar agora, porque temos desejos, vontades, luta, busca de alegria, de paz. Diz o Salmo, cantai ao Senhor um canto novo. Cantai ao Senhor. Ressoe o seu louvor na assembleia dos fiéis. Escolha cantar para o Senhor. Cuidado com os enredos desse mundo. Alegre-se, ó Israel. O Senhor está dizendo para você, para mim, para nós, que fizemos a nossa opção por Ele. Você pai, você mãe, você jovem, você homem, você mulher. Alegre-se, Israel, em seu Criador. Exulte em seu Rei, os filhos de Sião. Exulte. Esse é o Rei dos Reis. Em coros, não importa se é você ou famílias, louvem o seu nome. Cante-lhe salmos com tambor, com cítara. Veja que as escolas de samba do teu coração ressoem com todos os instrumentos, com tambores, com cítaras, porque o Senhor ama o seu povo. Sinta-se amado, amada, agora. E dá aos humildes a honra da vitória. O que é que você espera no Senhor? O que é que você está esperando no Senhor? E por escolher o Senhor, Ele te dá neste momento dizendo, eu te amo e te dou a honra da vitória. Exulte os fiéis na glória. Alegre-se em seus leitos. Não importa onde você está. De repente você pode estar até aí na cama no momento de dor.
Alegre-se, pois os olhos do Senhor voltou para ti. Tenha nos seus lábios o louvor a Deus. É momento de você, nós, agradecermos ao Senhor. Agradecermos ao Senhor por este ar que você está respirando, pela casa que tu tens, por aquilo que você é, sim, por aquilo que Ele concede. Até aqui o Senhor cuidou de nós. E na nossa fidelidade Ele continuará. E nas mãos a espada de 2 gumes, como diz Paulo, a palavra de Deus, para tirar vingança das nações pagãs e impor castigo aos povos, para lançar, veja, em ferros os seus reis e por algemas aos seus príncipes, executando contra eles o pagamento pronunciado. Tal, grava isso, tal é a glória reservada a todos os fiéis. Portanto, querido e querida, olha o que diz o Salmo 149. Se de repente tu te sentes traído, estás olhando para o rei, para aquele que governa, para aquele que é líder, tu te sentes com medo, o Senhor está dizendo, calma. Tu tens a espada do Espírito, o teu coração é meu. Então, veja o que o Senhor está dizendo. Vai executar o pagamento pronunciado. O dedo de Deus virá. E diz o Salmo 150. Louvai o Senhor no santuário. A sua casa é o santuário de Deus. Você é templo, morada do Espírito. Louvai o Senhor dentro do teu coração. Louvai o Senhor, diz a palavra, em seu santuário. Louvai-o em seu majestoso firmamento. Olhe para o céu. Olhe, saia na sua porta, na sua janela. Olhe, contemple, louve o céu. Louvai o Senhor pelas suas obras maravilhosas. O que o Senhor tem feito para você? Louvai o Senhor pela sua majestade infinita. Ele é único. Ele é a onipotência. Ele é a onisciência, a onipresença. Todo o poder é dele. Toda a criação e toda a ciência é dada para ele. Ele está presente no meio de nós, em nós. Louvai o Senhor ao som da trombeta. Louvai o Senhor com lira, com cítara. Essa é a escola de samba do Senhor. Louvai o Senhor com tímpanos e louvai o Senhor com dança. Viu como a dançar não é pecado? Louvai o Senhor. Davi dançou, rasgou a sua veste, dançando para o Senhor, não para o demônio. O Salmo está dizendo, louvai o Senhor com dança, mas no Senhor, Jesus. Louvai o Senhor com harpa e com flauta. Louvai o Senhor com símbolos sonoros. Louvai o Senhor com símbolos retumbantes, quer dizer, o mais alto que puder. Tudo que respira, louve o Senhor. Cada célula, membro, órgão do teu corpo, até as medulas de nossa alma, louvemos o Senhor. Porque, veja, quando Josué chegou diante das muralhas de Jericó, impossível de se derrubar, foi com músicas, cantos, toques de instrumentos. Quando começou a tocar as cornetas, que não colocaram limites para louvar o Senhor, de dias, Deus derrubou a muralha que era intransponível. Querido e querido, o Senhor neste momento está dizendo para ti que escolheu Ele como primícias de sua vida, de nossas vidas. Ele derrubará as muralhas. Não importa o tamanho da muralha, o Senhor derrubará essas muralhas. Por causa da sua, da minha e da nossa fé. Por causa da nossa busca, do nosso desejo de estar com Ele, de ter escolhido Ele.
o Senhor nos chama neste momento para vivenciarmos esse tempo de alegria e de paz. Ele derrubará as muralhas. Se é a muralha de uma dor, de uma enfermidade, se é a muralha de afinidade com a pessoa do teu coração que tu amas, se é a muralha dos entendimentos entre você e seus filhos, seu amigo, seu pai, sua mãe, teu irmão, tua irmã, o Senhor derrubará as muralhas que foram construídas. Por o teu coração ser um coração de gratidão. Jesus, clamo o teu nome, Senhor, e espero em ti. Manifeste, Senhor, a tua mão. Senhor, não deixe, Senhor, que essas muralhas que tentam construir, que os inimigos, Senhor, que o veneno que estava no coração de Beltesazar venha tomar conta de muitos líderes, de muitos daqueles que estão aí, Senhor, nesse tempo de libertinagem, dos carnavais da vida. Deus Todo-Poderoso, manifeste, Senhor, o teu dedo, a tua mão nesta hora, e tenha piedade, Senhor. Muitos irmãos e muitas casas, leitos de hospitais, UTI, ruas, calçadas, com frio, sede e fome. Muitos, Senhor, com depressão, opressão, ansiedade. Há tantas dificuldades, Senhor. Há tantos momentos de que traz sentimentos de terror, de medo. Ó Deus misericordioso, vinde nesta hora, neste momento, Senhor, estendei as tuas mãos poderosa com o dedo, Senhor, de fogo da misericórdia, Senhor. Professa, Senhor, a tua justiça, Senhor, neste país, nessa cidade, nesses estados, em cada casa, Senhor, e em cada coração. Liberta-nos, Senhor, de tudo aquilo que tenta nos aprisionar, pois tu és o nosso Deus. Senhor, tende misericórdia do teu povo, Senhor, que dobra os joelhos e clama o teu santo nome, pedindo a libertação, Senhor. Tantos de nós, Senhor, que queremos que o nosso país seja reconhecido como terra que é, terra de Santa Cruz, terra de um povo cristão. Obrigada, Senhor, pelas chances que dá a nós, Senhor, para que nós olhemos para os nossos atos, os nossos erros e passemos a não cometê-los mais e que nos arrependemos deles, Senhor. Obrigada pelo teu imenso amor, Senhor, pela tua imensa misericórdia, Senhor. Obrigada pelos teus olhos, pelo teu Santo Espírito, que enche-nos, Senhor, e nos deixa completo, e nos faz entender, Senhor, todas essas sutilezas que vêm, Senhor, nos rodeando em tantos âmbitos da nossa vida. Obrigada, Senhor, pela intercessão dos teus anjos, que livra-nos, Senhor, que nos defende contra tantas e tantas situações, Senhor, que vêm por consequências desses carnavais da vida. Muito, muito obrigada, Senhor, pelo teu imenso amor e pela tua grande misericórdia. Estendemos as nossas mãos por você, por mim, por nós, por aqueles que não oram, por aqueles que não amam ao Senhor, por aqueles que não honram o Senhor, por todos os líderes, por todos aqueles que trazem o sentimento de cristão, por aqueles que diz temer o Senhor, que você possa, comigo, estender a sua mão e dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Pela intercessão de Santa Catarina, São Pedro e São Paulo, da Virgem Imaculada Conceição, Santa Teresinha, Santa Rita. Assim pela intercessão de São Miguel, São Gabriel e São Rafael. Que as bênçãos do Senhor venham sobre mim, sobre nós, sobre você, sobre sua casa, sua vida.
desde agora e para sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus é com você. Um beijo no teu coração e até a próxima. Até o próximo.